CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Continuaremos o Evangelho. Vou ler uma parte do estudo de hoje e faremos o comentário em seguida. A prece e o comentário. Vou para o item 8. Creio que seja o item 8. Você tem certeza? Está marcado? Instruções dos Espíritos. É o capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. Item 8. Uma realeza terrestre. Quem, melhor do que eu, pôde compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como, para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação, quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Querido Jesus, aqui nos reuníamos em torno do Teu nome e do Evangelho para compreendermos melhor as Tuas lições, as lições que os Espíritos do Senhor deixaram para nós, para nossa análise e para nossa realização. Ajuda-nos, proteja-nos, ampara-nos e permita que esses Espíritos nos auxiliem. Se esse que se coloca como a Rainha de França, ela possa nos inspirar, se assim o puder. Bem como o nosso altivo, diretor da nossa casa, que seja em nome dele, do altivo, em nome da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor, mas acima de tudo, em nome do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da noite de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Ele diz aqui, o Espírito, que nós estudamos aqui na aula passada, a realeza de Jesus e o ponto de vista. E, bem colocado aqui, a realeza terrestre. Essa rainha se comunicou lá em Havre, na cidade da França, em 1863. E ela mesmo disse, ela fez uma comparação, a mesma que nós estamos fazendo agora. Quem melhor do que eu pôde compreender as verdades destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Porque foi isso que Jesus disse para Pilatos. E ela aqui se colocou na mesma posição de Pilatos. Porque ela pensava que ela era rainha, como Pilatos pensava que era rei. Na verdade, eles eram reis. Porém, o reinado da terra. Ela era uma rainha no reinado da terra.
não o reino que Jesus se referiu. Meu reino não é deste mundo. Porque ela coloca, foi o orgulho que foi, né? O orgulho foi a minha perdição na terra. Jesus nunca foi orgulhoso. Jesus foi sempre simples, humilde, pregou, vivenciou a humildade, a simplicidade. Ainda disse mais, quem quiser ser o primeiro, seja o último. E num sinal de humildade, ele lava os pés dos apóstolos, dizendo essas palavras que a gente acabou de repetir. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Mas a rainha não. Pilatos queria ser o primeiro. Ele era apegado aos bens da terra. É o que ela diz aqui, ó. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os mundos terrestres representam, se eu não compreendia? Imagina Pilatos, hein? Quando desencarnou. Aí que a ficha caiu. Ele, poxa, eu tive entre o rei dos reis. E agora? Onde está Jesus? Jesus, o Senhor não disse que seu reino é dentro do mundo? Me socorre, eu não sei o que fazer. Se ele teve humildade. A rainha aqui, ela na verdade, ela vai demonstrar humildade no texto que ela, na sua narração, na sua mensagem. Mas quanto tempo ela sofreu? A gente não sabe. O que ela sofreu? A gente não sabe. Só sabe o que ela colocou aqui no papel. Mas aqui ela já tinha caído na real. Aqui ela já tinha consciência do que ela fez ou deixou de fazer. O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E quantos homens ainda querem levar as riquezas da terra? Quantos homens se acham importantes porque tem um cargo político, um cargo qualquer? E o que eles vão levar disso? Absolutamente nada. Como nós não vamos levar nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Olha, a realeza não a seguiu até o túmulo. Lembra do André Luiz? Como que ele ficou em região umbralina? E ele estava amparado. Ele estava amparado. A sua mãe estava ali. Clarencio sempre estava ali. Ele nunca esteve sozinho. Ele não percebia. Imagine essa rainha como não ficou. Porque ela fala, o orgulho me perdeu na terra e a riqueza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão. Que desilusão. Que humilhação. Que humilhação. Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Então ela viu espíritos muito superior a ela, mas esses espíritos não a humilhavam, não a humilhavam, muito pelo contrário. Deve ter até falado, né, para ela, minha rainha, mas ela se sentiu humilhada, ela se sentiu pequena diante deles. Puxa vida, eu nem considerava esse povo aí, está tudo muito acima de mim. Ela se sentiu humilhada. Como rainha, certamente ela foi conhecida em toda a França. E tinha lá aqueles que a amavam, tinham aqueles que a odiavam, como sempre, né? Tinham aqueles. Se esses que ela viu bem acima dele, bem acima dela, e que eram bons, não a acusaram de nada. Como acontecerá conosco, ninguém acusará a gente de nada não. Vocês pensam, quem fica apontando o dedo é espírito lá do umbral, aqueles
Quando a gente faz, pô, no espírito bom não faz isso não. A gente é que se sente pequeno. Poxa, o que eu fiz da minha vida? Pô, podia ter feito tanta coisa. Que desilusão, que humilhação, quando em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava, porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Agora, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Os homens continuam buscando com avidez os recursos da terra, a notoriedade, né? Quando dou alguma coisa, quando dá alguma coisa, ó, fui eu que dei. Quantos homens aí, quantos políticos, a gente está agora em um momento que se acham Deus. Não, eles têm certeza, na verdade. Se acham Deus, ou têm certeza que é Deus. Não tem nada abaixo deles. E querem consumir tudo, porque quando eles morrerem, pensam eles, tudo se acaba. Então deixa eu aproveitar o máximo que eu puder. Quando desencarnarem, como está lá no livro dos Espíritos, né? O túmulo é o ponto de encontro de todos nós. E quando ele vê que aquilo tudo que ele consumiu foi poeira, passou, não significou nada, como ela está dizendo, vai pedir para voltar. Será que volta a rainha de novo? Nem ela quer, né? Nem ela quis, nem ela. Vai ter que ver alguma coisa que ela possa ressarcir os débitos que ela teve diante da lei de Deus. Aí vai arrumar uma profissão, vai ser enfermeira, vai ser professora, vai ser alguma coisa que atenda. Vai ser funcionária da rainha. Eu tenho chegado à conclusão que a prova da riqueza é pior do que a da pobreza 1000 vezes. A prova da riqueza é pior do que a prova da pobreza. As pessoas se iludem com a riqueza, acham que é, e que tem, e que é superior aos outros. Ela instiga o orgulho e a vaidade. A riqueza gera reclamação, mas você vê muito pobre conformado, muito pobre tranquilo. Porque já teve a prova da riqueza, amadureceu. A gente vai estudar lá na frente a Condessa Paula. Ela era rica, o marido dela era rico. E ela diz assim lá na mensagem: essa era a última prova que eu precisava na Terra, eu deixei por último porque é a pior, a mais difícil, a prova da riqueza, a mais difícil. É interessante que a gente... Falem sempre no microfone, porque senão atrapalha quem está nos ouvindo. Eles sempre reclamam. Então fala no microfone. Estava sumido, hein, Carlos? Você estava sumido. Vamos lá. A gente se reportando aí, né? Eu acho que você acabou de perguntar, quer dizer, de mencionar que é a pior das provas, e aí eu lembrei que a princesa Diana, pelo menos para o mundo, eu acho que ela conseguiu passar bem por essa prova, porque ela abdicou da riqueza de um reinado e o trabalho social que ela realizou, que foi tão significante
A gente não sabe, ela era muito carismática. O que ela passava era tristeza no olhar, né? Agora, vocês vejam a riqueza. Ela passou tristeza, morreu num acidente, né? Morreu de uma maneira triste, uma morte violenta. Agora, foi rainha ou princesa, casou com um príncipe que tinha um cavalo branco, sonho de toda mulher, né? E era infeliz. Mas é porque ele não gostava dela, né? Mas ela não foi feliz. Sim, então Ela passava isso. Então, olha, é muito difícil até a gente analisar personagens que foram contemporâneos e que a gente ouve dizer, o que a gente sabe é o que a gente leu, né? O que o repórter falou aqui ou acolá. Então, tem muita coisa que é falsa, tem pouca coisa que é verdadeira. A análise que a gente tem, que eu tenho, era o olhar dela. Porque eu não entendo inglês, então, nem o que ela falava. Tinha um olhar triste, me passava isso. Mas, enfim, a gente tem a Condessa Paula aqui no Evangelho para a gente analisar, porque ela escreveu. Ela disse que era a mais difícil. Nós temos também o Luís IX, o Rei Bom, foi canonizado pela Igreja, São Luís, né, século XIII, 1200 e pouco a 1200 e pouco, que ele reinou. Né? Foi um rei bom. Ali assina aqui o Livro dos Espíritos. Então, essa passagem pela Terra é sempre como objetivo da gente se aprimorar. E você precisa passar pela prova, olha só, prova da riqueza e pela prova da pobreza. Quantos bajuladores o rico tem? Vocês sabem o que é ser bajulado? Pô, quantos bajuladores? Porque os bajuladores não são sinceros. Na maioria das vezes são hipócritas. Então, você nunca se sente seguro. Você acha sempre que, se você tem, a pessoa tem interesse. E é o que a maioria tem. O que você pode me dar? O que eu posso tirar de você? A prova da beleza. Ela está falando aqui do poder, da riqueza. Mas a prova da beleza. Como você é cortejado? eu passo muito bem. Pois é. Não é fácil. Aí, ó. Brincando. Já caiu na vaidade, né? Já perdeu aí. Podia tirar um 10, tirou meio. Perdeu 9,5, né? Pois é. Aí, continua aqui. Só faltou dizer isso, né? Agradeço a minha mãe, que eu sou parecida com a minha mãe. Então vamos lá, Raquel, para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Vai mais um. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Vai tudo, depois a gente vai devagarzinho. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçam. Uma rainha de França.
Avre 1863. Você vê quantas rainhas a França teve? Quem foi essa rainha? Ninguém sabe. Se ocultou. E é um sinal de humildade. Ela não botou o nome dela. Aí ela fala aqui, para se preparar um reino dos céus, está dizendo para a gente, ela está passando a experiência dela para nós. É preciso abnegação. O que é abnegação? Abrir mão das coisas. Abrir mão de. Ser dedicado, né? E por isso ser dedicado. Abrir mão dele. Sem interesse nenhum. Abrir mão. Humildade. O que é humildade? É o contrário do orgulho. O orgulhoso é aquele que faz uma ideia superior de si. Orgulhoso é isso. Eu sou melhor, eu sou primeiro eu. Então, humilde é simplesmente o contrário. A humildade, na verdade, não é um sentimento de humilhação. É um sentimento que você sabe quem é você. Para você ser humilde, você tem que se conhecer. Então, se o outro falar a asneira que ele quiser, para mim, se eu me conheço, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Eu não vou me ofender. E se o outro falar de mim que eu sou a luz do mundo, vai entrar por um ouvido e vai sair para o outro. Porque eu nem me considero superior a ninguém e também não me considero inferior a ninguém. Eu sou igual a todo mundo. E para isso você precisa se conhecer, saber quem é você. Olha Jesus. Jesus tranquilão. É, a gente precisa se policiar. Ele recomendou, vigiai e orai. A gente tem que estar atento, mas aquilo em Jesus era natural. Porque nós temos, quando fazemos isso, mérito. O mérito é o esforço que você faz. E Jesus tinha conquista. Jesus sabia quem ele era. Antes de Abraão, eu sou. És, pois, maior do que pai Abraão? Né, os sacerdotes lá perguntando para ele. Antes de Abraão, eu sou. Ele sabia quem ele era. Sabia. Veio pregar o quê? O amor, a humildade. E recomendou tudo isso. Por isso que ela coloca, quem melhor do que eu pode compreender a verdade dessas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. Você vê Jesus tranquilo diante de Pilatos. Sabia que ia morrer. Você vê Jesus tranquilo diante de Judas. Sabia que ia ser traído. É uma passagem que eu sempre repito, porque eu fico com medo de ter sido, depois da passagem, tem um que dá uma bufetada em Jesus. Eu fico com medo de ter sido eu. Então, essa passagem eu guardei, né? Eles estavam escondidos, os cristãos estavam sendo perseguidos, estava de noite, e Judas vem com os sacerdotes, Caifás e Anás, não, vem com Anás. Caifás era o chefe dos sacerdotes, Anás era genro de Caifás. E quando eles param, vem Jesus, o sinal era, você vai dar um beijo nele. Estava tudo escuro, todo mundo com a mesma roupa, todo mundo pobre ali. Não tinha rico atrás de Jesus. Olha a questão da riqueza. Não, eu vou dar um beijo nele. O sinal é esse, você dá um beijo nele. Quando eles chegam, o que Jesus diz? Por que vens, amigo? Para que vens, amigo? Jesus, todo mundo recuou. Até Judas não sabia o que fazer. Tranquilo, Jesus chamou Judas de amigo. Já sabia de tudo que ia acontecer, já tinha falado antes. Sabia de tudo. Se você sabe que alguém vai te trair, Gabriel, que anda com você no trabalho, em casa, vai trair você. E vai ser uma coisa grave. Você pode perder a vida. O que você faz?
Você mata ele antes. A resposta do Gabriel. Não, mas o Gabriel foi sincero. Olha, ele foi sincero. Esse é o pensamento comum. Eu me desfaço, vai embora. Pode ter falado em tom de brincadeira, mata ele antes. Ou vai resolver o problema, não vai? Vai. Tá bom. Aí você vê o que Jesus fez. Só deu um alerta, né? Ó, cuidado, hein? Aquele que molha o pão comigo no prato há de me trair. Alertou e continuou com Judas. E quando Judas chega, ele sabia que ia ser entregue para que venha, amigos. Pedro, não, que não vai acontecer, Pedro. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Jesus dispensou Pedro por isso? Aí o exemplo aí da humildade. Humildade. A Lourdinha votou num determinado governador por causa da mãe dele. Ela falava assim, humildade. Ele tem humildade. Ela não falava humildade, ela trocava o D pelo... Achou engraçadinho, humildade. Mas a gente é enganado mesmo. Foi o conde. Foi o conde? Não. Acho que foi o conde que a mãe falava dele. Mas enfim, a humildade é uma maneira de ser. Jesus tinha humildade. Então ele estava tranquilo diante de Judas. Tranquilo diante de Pedro. Tranquilo diante de Pilatos. Subiu tranquilamente. Enquanto ele pôde carregar a cruz, ele carregou. Não tinha mais força, caiu. Aí o soldado mandou lá Quem foi que carregou a cruz para Jesus? Como é o nome daquele que carregou a cruz de Jesus? Não fala que foi beneficiado por Jesus. Google. Não, que Google não. Não vou dizer não. Vocês que têm que pesquisar. Cirineu, não foi Cirineu? Simão de Cirene. Simão. Irmão de Cirene? Simão de Cirene. Simão de Cirene, foi o Cirineu. Cirene era uma cidade. Então você vê, enquanto ele aguentou, o outro não aguentou mais, pega a cruz dele aí e arrasta, vai levando para lá. Olha que morte cruel, você ainda tinha que levar o instrumento do suplício. Ninguém levava para você não. Ainda fui desfilando pela rua para todo mundo ver. A humildade, a indiferença do povo, como ele sofreu. Naquele ato lá, de que ele é amarrado, aí eu não me lembro bem as perguntas do sacerdote. O que você, mais ou menos assim, o que você anda dizendo, quem é você, o que você anda dizendo para esse povo aí? Aí Jesus responde... Aí ele responde para o sacerdote: eu falei abertamente, eu falei nas sinagogas, todos sabem o que eu falei, tu deverias saber também. O soldado que estava ali, o pretoriano, deu uma mãozada em Jesus, bateu, deve ter dado no rosto, que esse pessoal até hoje é assim, né? Gosta de bater no rosto. E disse para ele: respeita o sumo sacerdote. Aí Jesus olha para ele, a humildade de Jesus. Se respondi mal, aponta o meu erro, mostra o meu erro. Mas se respondi bem, por que me bate? Que resposta, hein? Esse soldado, quando caiu em si, não sei quando ele caiu, quando ele desencarnou, que ele lembrou que ele bateu no rosto de Jesus e ouviu essa resposta, ele deve ter nascido sem mão umas 20 encarnações, né? Remorso que não dá.
Aquele, a gente. Aquele. No caso, você, eu, todo mundo aqui. Então, mas aqueles que estavam lá, estamos aqui no meio espírita ainda. A gente ainda está aqui. A gente admira o Camilo Castelo Branco, o escritor português que se suicidou, que narra toda a história ali do Memória de um Suicida. Quando ele faz a regressão, que ele vê o porquê da cegueira, e ele vai até a época do Cristo, ele vai voltando. Vocês têm que ler o livro. Como ele foi ruim. E na época do Cristo ele diz, eu fazia parte daquela multidão que condenou o Cristo. Eu tinha raiva de tudo e de todos. Eu tinha raiva de tudo. Eu tinha raiva até de mim mesmo. Eu fui um dos que incitei a morte do Cristo. Eu fui um dos que gritei Barrabás. Ó, ainda continua na sua luta. Emmanuel, nós estamos falando de espírito que está na nossa frente, tá? Emmanuel. Vocês admiram o Emmanuel? Quanta obra, protetor do Chico. Se você, diante de Jesus, se você renunciar ao orgulho e tal, vai ser feliz. Mas se escolher esse caminho daqui do orgulho, não me lembro das palavras. Só tem uma frase que eu me lembro. Ela está lá no Há 2000 anos. Soa para ti o minuto glorioso da sua vida. Você veio aqui por causa da sua filha. Ela está curada, a filha está com lepra. Mas ela foi curada não por você. Méritos de Lívia, da sua esposa. Ele não fala Lívia, faz a esposa. Por causa da sua esposa. Agora, depende de você ter momentos, em alcançar felicidade, né? Soa para ti o minuto glorioso de tua existência. Se você escolher esse caminho, me fala da simplicidade, da humildade, vai dar tudo certo. Mas se você for por aqui, só os milênios te trarão de volta. Ó, milênios. Jesus estava diante de um senador. Vocês sabiam que é senador do Império Romano? Era coisa pra caramba. Hoje você vê um monte de gente ali fraquinha, né? E é senador, bem. Imagina naquela época. Roma era... Os romanos eram dominadores do mundo. Não tinha exército mais poderoso do que o de Roma, do que os romanos. Chegava, tomava, conquistava, escravizava e pronto. E não tinha pena de nada nem de ninguém. Ele era senador. Jesus fala isso para ele, vira as costas e vai embora. E aí? Jesus não podia chegar e fazer um conchavo com ele. Pô, senador, estão querendo me pegar, pô, vou curar a sua filha. Aliás, eu já até curei. Quebra meu galho lá, fala com Pilatos. Ó, vai... Não, falou normalmente, virou as costas e foi embora. Largou Emmanuel no vácuo, deixou ele no vácuo. Ele volta para casa, vê a filha bem melhor, a filha fica bem. Ele, muita coincidência. Foram os ares da Galileia, porque ele foi para Galileia por causa da filha. Que aconselharam ir para lá, porque lá tinha um clima muito bom. Mentira. E o que ele tinha que fazer para se redimir, ele não fez. Vocês vão ler a história lá. Quebrei o galho e disse o nome do quem carregou a cruz de Jesus. O resto aqui não vou dizer. Vocês têm que ler. Depois eu faço isso. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Aí foi só dor, desgraça na vida dele. Não encontrou com Lívia, a mulher que ele amava. O romance seguinte é 50 anos depois. Ele vem como escravo. Está aí até hoje, aí, lutando, reencarnando. Mas creio que ele já esteja com Lívia já. A Lívia trocava de roupa com a escrava para encontrar Jesus. Botava roupa simples.
Mas vamos lá, a rainha aqui está dizendo, olha só Jesus, o reino de Jesus, olha a humildade de Jesus. Ela não tinha humildade, ela não tinha. Aí ela continua, é preciso humildade, caridade. Caridade é o amor em movimento. Eu lembro do professor José Jorge, assisti aula, me deu aula, foi meu professor. Ele dizia assim, Ele era um baixinho, não era? a caridade é maior do que o amor, porque o amor é estático, a caridade é dinâmica. A caridade é o amor em movimento, a caridade é a prática. E Paulo de Tarso fala sobre a caridade. Sem a caridade sou como um símbolo que retino, não adianta eu entregar meu corpo, blá, 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 blá. Algumas traduções aí falam que é o amor, mas não é amor, é a caridade. Em tudo a sua perfeita prática e benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Então vamos trazer para a gente, ela era rainha, nós não somos reis nem rainhas aqui. Ela devia ter um rei, né? Se ela era rainha, tinha um rei, né? Não adianta aqui para a gente aqui, ó, dar uma crachazada lá, ó. Fui médium lá do centro. Sabe com quem está falando? Presidente do centro. 001. Sou o 01. Não é isso. Quantos têm um conhecimento e têm o orgulho e têm a vaidade? Não temos um título, mas tem isso. Quantos pobres ainda não conseguiram vencer isso, o orgulho e a vaidade? Quantos? Então ela está dizendo, para se ter um lugar lá, olha a patoleia pobre que foi contra Jesus. Né? Aí está dizendo aqui, é preciso humildade e caridade em toda a sua perfeita prática. A benevolência para com todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. E a Casa Espírita nos dá a oportunidade de enxugar lágrimas. Nos dá a oportunidade de fazer o bem. Nos dá a oportunidade de nos redimir diante das nossas culpas com os diversos trabalhos. Está aqui, ó. Aqui, hoje eu li isso aqui, vou ter que dar essa aula para vocês aqui. Sobre os médiuns, os santinhos dos médiuns. Vou ler aqui o que a dona Ivone falou, tá? Vou ler só um pedacinho. A humildade perante a si próprio, está falando daqueles que trabalham com os espíritos sofredores, com a desobsessão. A humildade precisa ter, dentre outras coisas, humildade perante si próprios e as leis divinas, certificando-se de que as vitórias conseguidas no importante setor pertencem a Jesus. Vitória não é sobre, presta atenção, Mayara, depois você lê. As vitórias lá no trabalho com os nossos irmãos sofredores. Não esquecer que pertence a Jesus, mestre e reeducador dos homens e dos espíritos, e não a nós, que nada representamos, senão antigos obsessores. Ó, está falando do doutrinador, principalmente aqui o doutrinador, do doutrinador. Antigos obsessores e delinquentes, poxa, ainda sou delinquente, meu Deus, ainda fui delinquente, que agora resgatam o vergonhoso passado por meio do amor e do trabalho. Ó. A gente esquece, tem mais coisa ali que eu não vou ler, para nem eu ficar com vergonha, porque eu já fiquei uma vez, não vou ficar de novo, e nem vocês ficarem. Por isso somos os mesmos, estamos aqui. Essa mudança é muito lenta. E a gente tem oportunidade aqui de nos redimirmos diante da lei de Deus com tanto trabalho. Trabalho com as crianças, né? Evangelização. Olha, palavras do altivo. Não é do altivo não. Não me lembro quem falou. O bônus horas, o André Luiz. O bônus horas com quem trabalha com a evangelização é dobrado. Ô, glória, né? Dobrado. Então nós temos trabalho para nos redimir. E ela continua. A gente vai parar aqui na rainha, a gente não vai entrar em outro ponto não. Por isso que eu estou indo bem devagar. Ó Jesus,
ela faz aqui uma rogativa a Jesus, é uma prece dela. Ela está mostrando aqui, mostrando-se humilde. A mensagem foi em 1863, quando ela desencarnou, a gente não sabe. Ela não saiu do corpo e deu essa mensagem. Ó Jesus, dissestes que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu, e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Vai educar, tem tanto trabalho bom. Vai educar na casa espírita. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Então, os únicos bens que nos vai dar entrada na morada celeste é a caridade, a prática perfeita da caridade, a humildade, a abnegação. É isso. São fatores morais, não materiais. Ter dinheiro, ser rico, é uma circunstância da vida. É um ato de uma grande peça. Como ser pobre é uma circunstância. É uma circunstância. Olha só. Porque na lei dos homens, lá dentro do Código Penal, isso é perfeitamente aceitável, né? Como se diz, em legítima defesa. Mas, para a lei de Deus, a que ponto chegaria essa legítima defesa? Olha só, na lei de Deus está dizendo, não matarás, somente em legítima defesa você pode se matar. Ele não falou isso. Não matarás, pronto, não matarás. Agora, nós temos um instinto de conservação, a gente vai se defender. É você ser prudente sempre, se você vigiar, se você orar, você não vai se topar, você vai passar pelas dificuldades da vida, mas você vai ter sempre você vai ter sempre a ajuda dos espíritos, você vai ter sempre o apoio que vai te tirar de determinadas situações. Pode ter certeza disso. Olha, eu conheci uma pessoa que ela foi colocada diante de uma situação em que ela tinha que, e ela foi armada, ela tinha que atuar, ela estava com os colegas e ela não tinha como, numa determinada situação, ela vai deixar o colega morrer?
né? Vai deixar o outro morrer, como é que fica? Eu vou defender, não vou matar e vou deixar o outro morrer? Então ele foi lá para uma determinada situação difícil. Mas o que foi que ele fez? Ele fez uma prece, ele pediu, ele na época lá podia escrever para o plano espiritual, ele escreveu, ó, vai acontecer isso, isso aí, me ajuda, me protege. E o Espírito disse para ele, pode ir, vai dar tudo certo. E foi cumprir a missão dele. E deu tudo certo. Não teve que dar nenhum tiro, ninguém atirou, a missão acabou, ele voltou para casa. Não se comprometeu com a lei de Deus. Mas se ele atira e mata alguém, ele estava ali no trabalho dele. Mas olha como que as coisas acontecem. Não deixou de cumprir o dever dele, voltou para casa. Então a gente tem que ter fé. Se ninguém matar ninguém, não vai precisar mais de polícia, não vai precisar nem do Código Penal. Fala. Fala. Aliás, quando chegarmos, Dá para o Gabriel aí o microfone. quando chegarmos no mundo de regeneração, Pois é, eu pergunto a você, já que você falou e matou, quantas pessoas você matou nessa vida? Quantas pessoas você assassinou nessa vida? Quantas pessoas você assassinou nessa vida? Também não iam me dizer, mas eu tenho certeza que vocês são homens de bem. Vocês não mataram, não assassinaram ninguém. Nós estamos aqui. Graças a Deus. Tirar a vida física de alguém. Então, não matarás. Fala, Gabriel. Jesus também fala muito da intenção. A parte do Espírito fala da intenção. É. Vale até mais do que a ação. É. Então, quando você está numa defesa, você tenta fazer alguma coisa e acontece uma fatalidade, a sua intenção não é É. o que vai ser julgado não é o ato feito. É a intenção que você tinha. Pois é. Então, como é importante também o pensamento. Tudo, você atrai sempre com o seu pensamento. Você vê, vamos voltar aqui para o texto, a gente vai abrir muito, vamos lá. E ela termina aqui, os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudesse guardá-los para sempre, mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra, e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada, que sejam os de bens sólidos, a caridade, a humildade e a abnegação. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces. Olha a humildade dela aqui. Isso aqui ela já entendeu. Eu vacilei, perdi aquela oportunidade. Então ela está pedindo, ajudem-nos com as suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo e é o traço de união entre o céu e a terra. Então ela está pedindo ajuda, ela já entendeu, ela já compreendeu, tá? E é o que nós vamos fazer, preces por todos esses espíritos que não alcançaram o reino dos céus, como nós estamos aqui também não alcançamos o reino dos céus. Então, Jesus, muito te agradecemos pela noite de estudos, agradecemos esse espírito que teve a posição de rainha e nos colocou o drama que passou após o seu desenlace, nos mostrando que as riquezas da terra, os bens da terra, pertencem à terra. Somente os valores morais, os amores, carregamos conosco. Ela pede preces, e nesse momento pedimos por ela, e pedimos por todos aqueles que não alcançaram o reino dos céus, por todos os desencarnados que choram, que sofrem e que pedem uma nova oportunidade para retornar à terra. Tenha misericórdia desses irmãos nossos, porque nós também passamos por isso, Senhor, e ainda não alcançamos o reino dos céus. Mas estamos tendo a oportunidade de exercer a abnegação, de exercer
a humildade de exercer a caridade. Ajuda-nos, Senhor, a sermos naturalmente humildes, simples, caridosos, abnegados. Ajuda-nos, anima-nos, pois temos a oportunidade no corpo em que estamos. E assim nos redimirmos do nosso passado e caminharmos em direção à luz na vida futura. Que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe esta rainha. Que Deus abençoe o amor que existe nesta casa e abençoe o nosso amor. Em nome da direção espiritual do SEAP, do nosso irmão altivo, desse amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo do amor de Deus, nosso Pai, que damos por encerrados os estudos da noite de hoje, sempre com Allan Kardec ao nosso lado também. Que assim seja, graças a Deus.